Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Peregrino Cultural. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um clássico contemporâneo aí, um clássico do século XX de Ernest Hemingway, o livro O Velho e o Mar. Pessoal, o livro O Velho e o Mar, do Ernest Hemingway, nos apresenta um velho pescador de espírito estoico chamado Santiago, que vive numa vila de pescadores em Cuba. Porém, esse velho pescador vive, segundo o próprio resumo aí do livro, não é? Como vocês podem conferir facilmente, ele vive um momento difícil em sua vida. Ele se encontra há 84 dias sem pescar um único peixe. Logo no início, constatamos que esse senhor já vivera outros momentos semelhantes, mas a sorte sempre voltava a lhe sorrir e ele adentrava em períodos de bonança, pescando aí bastante peixes, né? Segundo nós vamos constatar aí em diálogos dele com o garoto que é seu ex-ajudante. Ele passava um período aí pescando peixes grandes por um determinado período de tempo, ou seja, ele vivia ciclos de fartura e de escassez dentro da sua pesca. Constatamos ainda que esses 84 dias de escassez lhe rendeu a fama ali dentro da sua vila de azarão, né, por parte dos demais pescadores, de modo que os pais do próprio menino que o ajudava o colocam para trabalhar em outro barco mais próspero. Com isso, nós temos então aqui o seguinte cenário: Santiago vivencia ciclos em sua vida. Ciclos que nós podemos dizer que são ciclos naturais da vida, onde, ora, se vivencia momentos de fartura, ora, momentos de escassez, conforme eu já mencionei. Ainda observa-se a realidade de que a maioria das pessoas que cercam ali o personagem não se importam com tais circunstâncias, e a gente consegue ligar isso, sim, facilmente a realidade, né, de nossas próprias vidas. A maioria das pessoas que nos cercam não se importam com as circunstâncias de nossas vidas. Elas não conhecem nem se importam. Ao contrário, nos julgam por elas, tendendo sempre ao julgamento negativo diante dos momentos difíceis. Quando estamos bem, as pessoas costumam acenar, elas costumam nos aprovar, nos apoiar. Mas justamente quando nós precisamos de apoio, precisamos de um aceno, elas optam pelo julgamento, assim como é feito com Santiago, que é taxado de azarão, ou então as pessoas tiram sarro da situação dele, como a gente também observa ali em determinado momento do início do livro, além de lhe renegarem o próprio apoio que lhe destinavam antes, justamente agora em que ele mais precisa desse apoio. Porém, é justamente esse próprio garoto, seu antigo ajudante, que ele presta ajuda, lhe arranja iscas, comida, paga uma cerveja para ele de vez em quando, se oferece a voltar a pescar com ele, inclusive passando por cima da determinação de seus pais. O garoto tem verdadeira gratidão e até devoção pelo velho, devido ao fato de que este lhe ensinou a pescar enquanto eles trabalhavam juntos. Aqui então nós temos, na figura da inocência, essa representação de gratidão, de honra, de empatia, que acaba faltando aos demais pescadores, que só olham para si mesmos e para os seus próprios trabalhos. Por fim, Santiago sai para mais um dia de pesca, confiante de que dessa vez será diferente das últimas 84 vezes. Eis que então ele acha um peixe enorme, o maior de sua vida. Um peixe tão grande e pesado que sai arrastando o barco junto com o velho. Então se inicia uma verdadeira jornada pela captura desse peixe, com Santiago se valendo de toda a sua experiência e artifícios para subjugá-lo. Nessa jornada, o velho Santiago é levado ao extremo físico e mental, passando dias ali no barco, se alimentando de iscas ou de pequenos peixes que ele também vai conseguindo coletar ali no caminho, fazendo esforço o tempo inteiro, praticamente sem conseguir dormir.
Fica nítido em vários momentos que ele enxerga nisso tudo uma oportunidade de compensar esses dias que ele passou sem conseguir fisgar nada. Ele chega a pensar em como ele provaria para o garoto o homem que ele é. Algo que, destaca-se ainda no livro, ele já fizera outras vezes. Porém, conforme já citei anteriormente, a boa fase já passou. Na fase ruim, é como se tudo se anulasse e se perdesse. O que valia era dali para frente. Embora Santiago demonstre não se incomodar com as troças que os outros pescadores fazem e aparente ter plena confiança no retorno da bem-aventurança, instintivamente ele encara ali uma situação para se provar que ele pode superar a má fase, provar especialmente para si mesmo, pois é para nós mesmos que precisamos estar sempre provando as nossas capacidades de superar os momentos difíceis da vida. É por isso que o velho, ao pensar em deixar esse peixe enorme de lado e se contentar com outros menores que ele vai coletando ali, que vão surgindo, ele acaba descartando a ideia em busca de uma glória maior. No fim de muita luta e esforço, Santiago consegue fisgar seu peixe. Ocorre que, sendo ele enorme, fica pendurado ali no barco, sangrando em contato com a água. E Santiago havia se afastado demasiadamente de sua ilha. E é então que os tubarões vêm em busca do peixe. Aqui eu levanto os seguintes pontos. Como Santiago poderia proceder diante de tal evento? E levando em conta que ele perde o seu peixe ao fim de tudo, como ele pode lidar com o fato de que voltou para casa, mais uma vez, sem um único peixe? O velho Santiago não cai sem lutar. Ele chega a ferir e afastar alguns tubarões. Ele usa o mastro, ele usa o arpão, ele usa martelo, ele usa tudo o que ele tinha disponível. Nessa etapa do livro, ele passa por mais uma longa batalha, mas sem desistir em nenhum momento. Mas é óbvio que ele, um homem velho, já cansado e exausto por conta de todo o esforço empenhado para conseguir fisgar o peixe, não poderia evitar que tubarões acabassem levando toda a carne daquele peixe. Tratava-se de algo que estava totalmente além das capacidades do velho homem. A própria natureza se colocou no caminho dele. Aqui encaramos o fato de que nós não temos controle de nada além de nós mesmos, além do próprio esforço que nós podemos empenhar. Porque mesmo sobre nós mesmos, o nosso controle é limitado. Santiago é uma figura admirável, pois ele não abriu mão daquilo que estava ao seu alcance, sob o seu controle, que é o seu próprio esforço. Ele luta até o fim, mesmo diante do inevitável. Mas no fim, volta para casa só com a carcaça do peixe. As pessoas comentam sobre a enorme carcaça, mas logo as histórias passam a circular por conta própria sob distintas versões e um simples fato permanece. São mais alguns dias sem que Santiago tenha conseguido nenhum peixe. Ao fim desse livro, o Hemingway destrói discursos simplistas acerca de meritocracia. E não me entendam errado aqui, não interpretem errado o título deste vídeo. Não é que eu não acredite em meritocracia ou no esforço, em frutos do esforço de cada pessoa. O ponto é que isso não é a única coisa que rege o mundo e o destino das pessoas. Fica ilustrado aqui nesse livro que a vida ela é composta de variáveis, fatores externos, e que às vezes os nossos esforços, por maiores que sejam, eles acabarão sendo insuficientes. Hoje podemos estar por cima, abastados, tudo funcionando bem, mas de uma hora para outra as portas podem se fechar e as privações batem à porta. São muitas variáveis e realidades que compõem as vidas das pessoas, de modo que o cálculo do mérito por meio simplesmente de resultados
nem sempre é algo acurado. Porém, não é apenas essa ideia que nós podemos extrair aqui. Eu quero ainda analisar a mentalidade e o comportamento de Santiago diante de tais adversidades e dessas realidades. Santiago é um dos personagens mais admiráveis que eu já vi. Ele lida com as adversidades de cabeça erguida, sem vitimismos, ele resigna-se aos fatos, sem deixar de ter fé e de lutar para que aquilo que esteja ao seu alcance seja feito. Santiago olha para a dificuldade e compreende que ela é passageira e parte natural da vida. No livro, o mar é o campo de batalha de Santiago, mas cada pessoa possui seu próprio campo de batalha. Nas próprias palavras do velho homem, abre aspas, o mar é generoso e belo, mas pode tornar-se tão cruel e tão rapidamente que aves assim que voam mergulhando no mar e caçando com suas fracas e tristes vozes são demasiado fracas para enfrentá-lo. E o livro segue, abre aspas, alguns dos pescadores mais novos, aqueles que usam boias como flutuadores para suas linhas e têm barcos a motor, comprados quando os fígados dos tubarões valiam muito dinheiro, ao falarem do mar dizem el mar, que é masculino. Falam do mar como de um adversário, de um lugar ou mesmo de um inimigo. Entretanto, o velho pescador pensava sempre no mar, no feminino, e como se fosse uma coisa que concedesse ou negasse grandes favores. Mas se o mar praticasse selvagerias ou crueldades, era só porque não podia evitá-lo. Assim temos o reflexo de uma mentalidade estoica, de um homem que enfrenta a vida não como inimiga, mas que luta para subjugá-la porque precisa, e se resigna ao fato de que nem sempre tais esforços renderão frutos, pois a natureza segue seu curso a despeito de qualquer outra coisa. Aliás, ele próprio é parte disso, desse ciclo, dessa natureza. Ele lamenta em alguns momentos, por exemplo, que um peixe, segundo seus próprios pensamentos e suas palavras, tão belo, tenha que morrer para que ele tenha a sua realização. Em dado momento ele chega a rezar: Virgem bendita, rogai pela morte desse peixe, embora ele seja tão belo. Vale ressaltar que o próprio Hemingway viveu sua própria labuta em vida e, tal qual Santiago, personagem de seu livro mais famoso, ele acabou sucumbindo no final. Ernest Hemingway sofria com depressão severa, algo de família, tendo em vista que seu próprio pai também sofria com tal doença e se desviveu quando Hemingway era ainda uma criança. Sua mãe era extremamente problemática e eles tiveram uma relação muito difícil. Hemingway também lutou na Primeira Guerra como voluntário da Cruz Vermelha e foi gravemente ferido, evento que o inspirou a escrever o livro Adeus às Armas. No fim, Hemingway também se desviveu, tal qual seu pai, após anos de muita luta em diversas áreas de sua vida. Ele conquistou tudo, mas vivia um inferno interior que muitos desconheciam nem podem ou poderiam compreender. Em suma, Santiago compreende no livro que a vida é uma constante provação, mas ele não se prostra diante de tal fato, mas vive cada dia com o entendimento de que tudo é cíclico, nada é garantido, embora ele tenha fé no amanhã e traga sempre à memória aquilo que pode lhe dar esperanças, rememorando em diversos momentos seus dias de glória. No mais, é esforço e labuta. Afinal, um homem pode ser destruído, mas não derrotado. Ora, Santiago poderia ter deixado de lado o peixe maior e focado nos menores que surgiram em sua jornada. Mas a despeito de sua mentalidade prática, ele acaba se deixando levar pela oportunidade única que ele enxerga ali. E no fim, voltou para casa de mãos vazias novamente, embora tenha lutado como nunca, se esforçado muito mais do que teria feito se ele se contentasse com menos. Ele fez o certo? Ele errou? Quem pode julgá-lo? Essa é a beleza da boa literatura. Ela não está lá para entregar respostas fáceis, mas mostrar a complexidade da vida e de nossas mentes. E é nisso que Hemingway destroça qualquer discurso que busque simplificar a vida ou vender fórmulas mágicas de como se viver.
que busque analisar de maneira reducionista as pessoas ao nosso redor, com base apenas nos resultados que são visíveis aos nossos olhos, de como nós podemos enxergar o que aquela pessoa X ou Y tem, ou o que ela ganhou, adquiriu ou deixou de vencer. Porque tudo são variáveis e raramente nós podemos prever o que nos aguarda e saber o que se passa com cada pessoa quando ela está sozinha em suas batalhas pessoais. Ninguém saberá o esforço de Santiago, mas ele sabe que deu o seu máximo. E quando buscamos peixes maiores, ficamos ainda mais sujeitos a tais adversidades e barreiras. Mas o velho Santiago nos mostra que, a despeito disso, não podemos parar de lutar, pois sempre haverá o dia seguinte e a vida nunca para seu curso, pois nosso corpo pode ser destruído, mas o espírito permanece. Muito obrigado para você que chegou até aqui, deixa o seu like, comente aqui o que é que você achou, se você já leu esse livro, o que é que você conseguiu extrair dele. Você concorda? Você teria feito o mesmo que Santiago fez, ou você teria se contentado com alguns peixes ali menores e voltado para casa? E é isso aí. Comente aqui embaixo o que é que você acha. Se inscreve no canal. Valeu e até a próxima.